Olá turma, tudo bem? Tudo bem? Nono ano, vamos lá, mais uma videoaula de redação, né? Hoje sobre tipos de coesão textual. Vamos ver coesão referencial e coesão sequencial. Deixa eu só confirmar aqui. Coesão sequencial, isso mesmo. Então, vamos ver o que traz o nosso livro. A coesão referencial estabelece relações entre as palavras e expressões dentro de um texto, permitindo que o leitor identifique os termos aos quais se refere. Exemplo: falar sobre o meio ambiente nunca esteve tão em alta quanto atualmente. A cada dia aumenta a preocupação das pessoas em preservar o nosso planeta. Porém, infelizmente, ainda não são todos que têm essa preocupação. Talvez a falta de conhecimento seja o principal motivo que leva as pessoas a não cuidarem do meio ambiente como ele merece. Então veja as palavras que estão em destaque. Essa preocupação e ele. Em princípio, antes de comentar essas duas palavras destacadas, eu preciso dizer que num texto existe duas formas, né, de analisá-los, quanto às articulações, quanto às articulações dos elementos sintáticos, das ideias, E nós vamos chamar um de coesão e o outro de coerência, Coesão e coerência. Quando eu falo em coerência num texto, eu imagino um texto inteiro, que esse texto seja interligado, a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, Eles precisam estar interligados às ideias. Eu não posso fazer uma introdução falando sobre a violência, por exemplo, contra as mulheres, e no segundo parágrafo falar sobre, por exemplo, a violência contra crianças. Estamos falando todos de violência, mas o que está sendo colocado em pauta como ideia a ser falada, defendida, é a violência contra as mulheres. Ou talvez mudar um tema, Eu falo com violência contra as mulheres. No primeiro parágrafo eu continuo falando sobre violência contra as mulheres. E no terceiro parágrafo eu desvio para falar, por exemplo, das mulheres que ganham medalha nas maratonas. Eu vou desfocar, da ideia principal do texto que está sendo defendida, a ideia contra as mulheres. Aí no último parágrafo eu continuo, depois de falar das mulheres nas maratonas, eu volto para o assunto das violências, da violência contra as mulheres. Ou seja, perde a coerência o meu texto, perde o sentido. E o que vai ajudar para que um texto tenha coerência, muitas vezes, é a coesão. Essa coesão, eu vou pensar ela de tamanho menor. A coesão é a maneira que eu vou articular cada parágrafo, utilizando os elementos de coesão, conjunções, por exemplo, preposições, pronomes, palavras que vão servir de gancho, que vão ligar uma à outra, E aí a gente entra aqui no assunto da coesão referencial. Veja, vou ler de novo. Falar sobre o meio ambiente nunca esteve tão em alta quanto atualmente. A cada dia aumenta a preocupação das pessoas em preservar o nosso planeta. Porém, infelizmente, ainda não são todos que têm essa preocupação. Essa preocupação está se referindo a quem? A preservar o nosso planeta.
né? Faz referência, por isso referencial, a preservar nosso planeta. Talvez a falta de conhecimento seja o principal motivo que leva as pessoas a não cuidarem do meio ambiente como, em vez de eu repetir, o meio ambiente merece, eu vou utilizar um elemento de coesão, que é o pronome ele, se referindo ao meio ambiente. Então, para evitar repetições, né, nós utilizamos os elementos de coesão. No caso, ele é um elemento de coesão referencial, porque vai fazer referência a uma palavra já citada, né? Então, aí está um exemplo de coesão referencial. Nesse fragmento, vamos ver a explicação do livro. Aos seguintes elementos responsáveis pela coesão textual. Essa preocupação refere-se ao preservar o nosso planeta e ele refere-se ao meio ambiente. A coesão referencial pode ocorrer de duas maneiras: por anáfora. Olha aí, anáfora é a retomada de palavras anteriormente já citadas no texto. Esse tipo de retomada pode ocorrer por meio do emprego de pronomes, foi o que eu citei lá, o ele, né? Pronomes indefinidos, no meio de pronomes, do caso reto, pronomes oblíquos, pronomes possessivos e pronomes indefinidos. Substantivos ou formas nominais, né, de substantivos, verbos, advérbios, locuções adverbiais. Então, por anáfora. E por catáfora, consiste na referência a palavras posteriormente inseridas no texto, ou seja, as palavras usadas como elementos coesivos antecedem na frase seu referente. Ou seja, anáfora e catáfora seguem o mesmo princípio, sendo que a anáfora ela retoma um termo já citado, e a catáfora ela antecipa, né, algo que está à frente, através do elemento de coesão, ok? Coesão sequencial. A coesão sequencial diz respeito ao desenvolvimento textual obtido por procedimentos de manutenção e progressão temática. Esse tipo de coesão é estabelecido por meio de conectivos, cuja função é basicamente ligar as orações, períodos e parágrafos, estabelecendo uma relação de sentido entre eles. Então, a coesão sequencial, né? Ela é estabelecida por meio de conectivos. Vamos ver quais são esses conectivos. Temos usados na coesão sequencial as conjunções, né? Então tem aqui adição, inclusão. Quando eu começo um texto, né? Na parte do texto eu falo sobre determinado assunto e acrescento além disso, ou seja, estou somando mais alguma coisa, ou vale lembrar, né? E assim eu vou utilizando esses elementos de coesão sequencial para fazer um gancho, né? Para ligar, para relacionar algo que já foi falado, né? Ele serve para articular dentro de um parágrafo, né? Essa ligação, né, entre palavras e de um parágrafo para outro, ok? Então temos de adição, temos de oposição, temos de afirmação e igualdade, né? Obviamente, na verdade, de exclusão, somente, se não, exceto, né? De enumeração em primeiro lugar, a princípio, de explicação e retificação com efeito, como vimos, portanto, de conclusão, em suma, por conseguinte, e de continuação, em seguida, depois, no geral, e em termos gerais, por sua vez, outro sim. Então aqui nós temos exemplos de alguns elementos de coesão sequencial, que serão esses conectivos, cuja função é ligar, né, termos, orações, períodos
e parágrafos, né? Vai fazer esta ligação, essa articulação perfeita, vai estabelecer uma relação de sentido, que vai deixar o texto coerente e claro, ok? Então falamos aí sobre coesão referencial e coesão sequencial. E eu vou deixar para vocês como exercícios, né, para casa. Primeiro, lembrando da aula anterior, né, as questões sobre sustentabilidade que foi passada, né, eu citei no vídeo todas as questões, mas agora eu vou falar as páginas para ver se você conseguiu fazer todas. É da página 12 a 29. E vamos fazer aqui sobre a videoaula de hoje as páginas 46, 47, 46 e 47 e 49 até o número 4, ok? Então fica aqui a nossa aula de hoje sobre coesão referencial e sequencial. Um forte abraço em todos.